Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. Meu nome é Diogo Borges e voltamos a ter o privilégio de ter connosco a Bárbara Bonvalot. Olá, Bárbara, bem-vinda ao canal novamente. Olá, Diogo, obrigada pelo convite de novo. A Bárbara esteve aqui já no canal a falar sobre o autismo na astrologia. Foi um vídeo muito interessante porque desmistificou vários conceitos sobre autismo, falou sobre algumas características do mapa que nos poderiam ajudar a entender o mapa de outra perspectiva e a olhar de uma forma diferenciada para certas características do mapa astrológico. Por isso, eu vou deixar nos cards, se quiseres voltar a ver o vídeo, se quiseres ver o vídeo, passa no canal, né? Vê o vídeo da Bárbara. E hoje, Bárbara, traz-nos um assunto também muito importante, que é inclusão na astrologia, no universo da inclusão. E este vídeo vai sair no dia dos Jogos Olímpicos, que vai ser os Jogos Paralímpicos, não é? Vai haver a inauguração, quarta-feira, dia 28, de Jogos Olímpicos Paralímpicos, aos Jogos Paralímpicos, melhor dizendo. E então, no fundo, serve aqui um pouco para chamar a atenção da importância da inclusão. Não é, Bárbara? É sempre bom reforçar a importância da inclusão. Sim, e pronto, é um tema importante para mim, por causa da questão do autismo, não é? Quem viu o outro vídeo sabe que eu me descobri autista há relativamente pouco tempo, há cerca de 4 anos, e neste tempo, entretanto, a minha atenção foi muito puxada também para as questões da deficiência, mas da diversidade no geral. Nos últimos meses, portanto, aí desde o fim do ano passado, comecei também a dar formação em diversidade, equidade e inclusão. Tenho também trabalhado como consultora de acessibilidade para pessoas neurodivergentes com uma empresa que trabalha em acessibilidade. E também há mais tempo, na altura em que me descobri autista, comecei a pensar também em formas, porque comecei a perceber, ok, isto é toda uma questão, as questões de acessibilidade também para pessoas autistas. Então comecei a procurar formas de tornar a minha prática mais acessível a pessoas com deficiência. Esta apresentação não vai ser só sobre a deficiência, vai ser sobre a inclusão de diversas diversas diversidades, mas pronto, de diversas Mais dimensões da amplo, não é? diversidade. Portanto, mas vou partilhar também aqui a minha experiência e algumas coisas que fui aprendendo pelo caminho também. Eu acho isso espetacular nós fazemos este tema da inclusão, não é? Porque tudo no fim se baseia através do respeito e fazer não é? Criar uma sociedade que seja segura para todos. No fundo, ou segura, ou não é? Que seja inclusiva, Acolhedora, não sendo a é? redundância, Exato. acolhedora para todos. Não há cada vez mais esta questão da diferenciação que está a perder, acho, acredito eu, ou pelo menos espero eu, mais relevância. E cada vez esta questão de criar um ambiente seguro para que todos possam ser é o caminho, não é? E então nós trazemos esse assunto, realmente tem este propósito de chamar a importância de mesmo quem trabalha com a astrologia e não só, ter essa atenção especial para incluir, não é? Todos nós. E a Uhum. Bárbara teve a bondade de trazer-nos aqui uma apresentação. Bárbara, vamos ver a tua apresentação a partir de agora, quando Sim, quiseres, está à vontade. sim. Pronto, o programa, aquilo que eu tenho aqui para apresentar, vou começar o porquê da diversidade e inclusão, o porquê deste tema, com alguns argumentos astrológicos também. O que é acessibilidade e aqui também a acessibilidade em várias dimensões. Depois vou falar de coisas concretas que podemos fazer nas redes sociais, no site, nas formações e apresentações e em consulta. E depois, no fim, vou dar umas dicas daquilo que as pessoas podem fazer tipo, já, não é? Tipo, não precisam de esperar, não precisam de contatar ninguém, podem implementar imediatamente. Portanto, também Excelente para programa. não ficar só no ar, para a coisa também ser um bocado prática e pronto, e para as pessoas poderem começar a fazer, a tomar ações imediatamente. Bom, então aqui para começar, o porquê da diversidade e inclusão. Vou ler esta frase. Termos a nossa identidade reconhecida, validada e acolhida é essencial para a nossa saúde mental. E isto é quase lá para Alice,
mas é importante reforçar, é importante afirmar, porque para algumas pessoas isto pode não ser, ou melhor, para pessoas com mais privilégios, digamos assim, isto pode não ser óbvio. Se calhar um homem hetero, cis, pode não ter noção do que é ser uma pessoa LGBT e vir a sua... ou não ter a segurança para se afirmar e para se mostrar de uma forma espontânea e genuína, por exemplo. Da mesma forma que uma pessoa branca pode não ter noção da insegurança que uma pessoa negra sente, por diversas razões. Então, esta noção de saúde mental e de... acho que é importante trazer aqui. Queria só também aqui falar, não tenho números concretos, mas existem vários estudos que comprovam que, por exemplo, vou falar aqui de duas dimensões, pessoas LGBTQIA+, têm mais, existe um número de morte por suicídio mais alto em pessoas LGBTQIA+, e também existe um número de suicídios mais alto e tentativas de suicídio entre pessoas na comunidade de pessoas neurodivergentes. Portanto, isto simplesmente porque há esta questão de há uma parte de nós que não está a ser vista e que não está a ser aceita. Então, há sempre uma parte de nós que se sente oprimida, rejeitada, etc. E isto, pronto, acho que estes não são números, mas estas informações acho que falam por si. No meu caso, eu cresci, não é? Vivi a maior parte da minha vida sem saber que era autista, e quando percebi autista foi, ok, agora sim entendo uma série de coisas e deixei também de me encaixar nas definições que outras pessoas tinham para mim. Que eu encaixava facilmente, não é? Encaixava no sentido também de querer incluir-me, querer eu próprio saber quem sou, não é? Mas depois, à medida que o tempo passava, percebi, afinal, isto não é assim tão confortável para mim, esta definição. Pronto, ia passando para outra. Mas aqui estou a falar também de representatividade, a importância que é vermos também em outras pessoas, vermos também em outras pessoas, em figuras públicas, etc. Portanto, este é o meu primeiro argumento para a inclusão e para a aceitação da diversidade. O meu próximo argumento é um argumento astrológico, e que, Diogo, se quiseres dizer alguma coisa, interromper, fazer alguma pergunta, estás à vontade. Não, Estou eu a acho ver que a é tua muito interessante imagem, isso. não estou a ler a Não, tua... mas é tranquilo, Bárbara, também estou a ouvir, porque às vezes foi o que tu disseste, uma pessoa que esteja numa situação, eu vou dizer privilegiada, entre aspas, não é privilegiada, mas Já em dentro relação de a um outras canon, pessoas, né? O privilégio é exatamente, relativo. o privilégio é relativo, mas dentro de uma normalidade aceita socialmente, se calhar não consegue perceber que quem não está dentro desse grupo sente muitos contrastes, não é? E isso é Exato. uma coisa que é preciso acentuar, porque é difícil quem está dentro de eu vou dizer, entre aspas, da normalidade, Uma ver a normatividade, exceção sim. da normatividade, obrigado. As exceções dessa normatividade, que não são exceções pontuais, são exceções muito significativas, que não sentem seguras, não sentem-se, por exemplo, a justiça da mesma forma, as reportagens da mesma forma, e é sempre bom trazer essa consciência, não é? Porque convém, mais uma vez, manter uma sociedade que seja justa, correta, não é? E que suporte todos. Criar essa sociedade, não é? Porque ainda estamos Sim, sem a dúvida. construí-la. Sim, e esta ideia de... O que no fundo é passado implicitamente é não há lugar para mim aqui. Não é? O que a sociedade Claro. passa para algumas pessoas é tu não tens lugar, nós não te reconhecemos. E pronto, então este reconhecimento e este acolhimento é essencial. Aqui os argumentos astrológicos. Vou começar aqui pelo Plutão em Aquário. A Plutão entrou em Aquário, depois de passar tantos anos também em Capricórnio e de ter desconstruído muitas estruturas, mas agora em Aquário vai aqui transformar um lado mais, acho, muito também das questões de rejeição, de ficar de fora,
discriminação, etc. Então, eu vejo muito este Plutão em Aquário a trazer aqui uma grande transformação para as questões da diversidade, da diferença, daquilo que lá está, que não é que não está dentro daquilo que se entende como norma, que é todo um conceito também que seria interessante desconstruir, mas não tenho tempo agora para isso. E pronto, este Plutão em Aquário aqui vai passar aqui 20 anos, eu acho que também vem muito fazer esse trabalho de desconstrução, vai trazer coisas menos boas também, não é? Porque quando temos avanços, quando temos progressos sociais, há sempre um movimento reacionário a esses progressos, e que eu acho que estamos também a assistir, não só em Portugal, mas no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, etc. Mas é importante termos noção que isso é precisamente um movimento de reação, não é para onde o futuro nos está a levar. Eu acredito mesmo que o futuro está a levar-nos para um lugar melhor, mais diverso e mais inclusivo, que este Plutão em Aquário é uma parte desse trabalho. Depois aqui estes outros dois aspectos, exato, desculpa, estava a faltar a palavra, que deixei aqui. Portanto, o primeiro, a conjunção Júpiter-Saturno em Aquário, que foi no dia 21 de dezembro de 2021, mas que é a primeira de muitas conjunções seguidas, porque já tínhamos tido uma em elementos de ar, não é? Portanto, a primeira de muitas conjunções Júpiter-Saturno, de seguida em elementos de ar. Já tínhamos tido uma conjunção Júpiter-Saturno em balança, aliás, 3 na altura, em 1980, mas esta, agora em 2021, entretanto tivemos uma última em Terra, em Touro, no ano 2000, e portanto agora estamos aqui à beira de 200 anos de conjunções Júpiter-Saturno em elementos de ar. Portanto, isto tem a ver com as grandes conjunções Júpiter-Saturno, que de 200 em 200 anos acontecem em elementos em signos do mesmo elemento, e que estamos a sair de um paradigma de 200 anos de Terra para entrar num paradigma de 200 anos de ar. Portanto, aqui muita desmaterialização, muita diversidade, muita agilidade, em contraste com precisamente a normatização, aquela coisa de muito pragmática também, exatamente, muito estabelecida, mais não sei se é rígida, mas sim rígida, porque o elemento terra também é muito mais rígido que o elemento ar, não é? Então estamos a assistir aqui também a uma desmaterialização, que eu quero acreditar, que é também um paradigma de maior diversidade, de maior agilidade e flexibilidade nos comportamentos na sociedade, etc. Portanto, estes são aqui os meus argumentos astrológicos para este tema. Por fim, queria só apresentar aqui uma frase da Verna Myers. Verna Myers é uma americana que trabalha precisamente com diversidade, equidade e inclusão. E ela diz: diversidade é recebermos o convite para a festa, e, portanto, já estamos todos a ser convidados para a festa. A inclusão é chamarem-nos para dançar. Portanto, agora a diversidade está-se a fazer visível. É importante também incluir as pessoas diferentes, as pessoas diversas, e não ter espaço apenas para um determinado modelo de pessoa, não é? Só aqui primeiro o porquê deste tema. E agora quero falar aqui em várias dimensões da acessibilidade. O primeiro é a acessibilidade cultural e atitudinal. E estava aqui a pensar, eu da outra vez demorei imenso tempo, e eu agora sinto que estou aqui um bocadinho a correr. Portanto, se eu estiver aqui a passar por alguma coisa um bocadinho demasiado tranquilo, Bárbara, que eu pronto, explico um bocadinho melhor. Tranquilo. Está ótimo, e acho que está super perceptível. Okay. A forma como estás aí está perfeito. Bom, então a primeira dimensão
da acessibilidade, que eu trouxe esta dimensão cultural e atitudinal. Então, a noção de, isto tem a ver com atitudes e comportamentos e sensibilidades em relação à diversidade. Entender, respeitar e valorizar diversas culturas, diversas identidades e também diversas experiências de vida. Aquilo que estávamos a falar, entender que eu, como pessoa branca, não sei qual é a experiência de uma pessoa, de uma pessoa negra. Eu, enquanto pessoa sem uma deficiência motora, não sei qual é a experiência de uma pessoa utilizadora de cadeira de rodas, por exemplo. E uma série de outras dimensões, de outras diversidades. No entanto, isso, eu não saber, não é? Eu não ter essa experiência e não saber o que é passar por isso, não quer dizer que eu não tenha respeito e não valorize essas diferenças. E estamos aqui a falar também de diferenças culturais, diferenças religiosas, enfim, uma série de diferenças e diversidades que ocupam a nossa vida cotidiana, não é? Outra forma de acessibilidade cultural e atitudinal é a disponibilidade para adaptar as minhas práticas, o meu trabalho. Portanto, se eu faço consultas presenciais, eu posso ter o cuidado de adaptar o meu espaço para pessoas com mobilidade condicionada, por exemplo. Se eu ofereço os meus serviços com determinados preços, eu posso ter o cuidado para oferecer esses serviços a um preço reduzido num determinado horário ou determinadas vezes, X vezes por mês, etc., para que pessoas com diferentes condições financeiras possam ter acesso também aos meus serviços, por exemplo. Então esta disponibilidade de adaptarmos o nosso trabalho às necessidades de cada pessoa é também uma forma de acessibilidade. Outra forma, e acho que esta talvez seja a mais aquela, talvez para mim é óbvia, mas não é necessariamente para toda a gente, é uma atitude de empatia, de sensibilidade, sem julgamentos, preconceitos, estereótipos. E aqui estava a pensar, por exemplo, aquela ideia de que isto acontece, não é? Isto acontece com muita frequência. Estava a pensar numa pessoa com quem às vezes trabalho, a Catarina tem uma conta no Instagram que se chama Espécie Rara sobre Rodas. Portanto, se quiserem seguir, vale muito a pena. A Catarina é o tesouro de cadeira de rodas e a Catarina de vez em quando conta histórias, não é, de pessoas que agarram na cadeira de rodas sem pedirem licença, tipo, de repente vai ela andar sozinha e não percebe. Porque, enfim, e isto tem a ver precisamente com a empatia. Tipo, vermos uma pessoa de cadeira de rodas no supermercado não faz dela um super-herói, não é? Uma super-heroína. Só porque está na sua vida a fazer compras como qualquer outra pessoa faz compras, não é? Então isto também entra aqui na acessibilidade atitudinal. Portanto, por um lado, não desvalorizarmos as pessoas, não infantilizarmos pessoas com deficiência, pessoas, por exemplo, pessoas autistas podem ser não falantes, não falar, isso não faz delas menos inteligentes, não é? No entanto, há esta ideia de às vezes infantilizar ou infantilizar e de alguma forma menorizar as pessoas com a deficiência ou com alguma outra diferença. Então, às vezes também quando falamos com pessoas estrangeiras, falamos mais alto para ver se elas percebem. O problema delas não é auditivo, não é? Mas também não fazermos dessas pessoas assim um exemplo de superação quando elas estão simplesmente na sua vida como qualquer outra pessoa faz a sua vida, né? Então isto são aqui alguns exemplos de que é acessibilidade cultural e atitudinal. Perguntar se há alguma coisa que não sabemos, por exemplo, como é que a pessoa quer ser tratada, quais são os pronomes que usa, podemos perguntar, mas ao mesmo tempo também termos noção se isso é uma pergunta, sei lá, eu posso perguntar a uma pessoa, olha, quais são os teus pronomes, ou
mas se calhar perguntar a uma pessoa: olha, porquê é que estás na cadeira de rodas? Estás doentinha? Tipo, se calhar não é? Isso eu não faria a uma pessoa que não utiliza a cadeira de rodas. Então, há aqui várias questões que têm a ver com a atitude. Que eu acho que é importante termos em mente. Portanto, por um lado, não inferiorizarmos, por outro lado, também não sobrevalorizarmos experiências que são também cotidianas e também normalíssimas para qualquer pessoa. Outro tipo de acessibilidade na comunicação, a forma como a informação é transmitida e a forma como a informação é acedida. E aqui é importante termos em conta a utilização de linguagem inclusiva e respeitadora da identidade de cada pessoa. Digo mais uma vez, por exemplo, a questão dos pronomes, a questão, por exemplo, às vezes nomes estrangeiros, termos o cuidado de aprender e pelo menos de ler, já não digo para fazer o sotaque, porque às vezes é difícil, mas pelo menos para conseguirmos, para lermos como deve ser o nome da pessoa e não, agora vais-te chamar José, porque eu não consigo ler o teu nome. Já vi isso, com pessoas estrangeiras. E isso é muito desrespeitador da identidade daquela pessoa, não é? Não chamar aquela pessoa pelo nome. Também cuidado de não usarmos expressões discriminatórias, por exemplo, e há muitas em português e não só, mas há muitas que eu também já disse várias vezes, já utilizei, como agora pensar, uma que é muito usada, isso é preciso ter um boi no urro, outro no cigano, por exemplo, ou uma que ainda há pouco tempo ouvi alguém dizer, hoje trabalho que nem um preto, por exemplo, este tipo de expressões que são discriminatórias e estava aqui a pensar, são opressoras, são... Sim, claro. Causam dano a quem ouve, não é? De alguma forma, se alguém não é respeitoso, basicamente, não é respeitoso, minimamente respeitoso. Exatamente, e funcionam como microagressões, não é? Portanto, mais uma vez, desrespeitando e oprimindo a realidade e a experiência daquele grupo. Outra forma de acessibilidade, outra forma de ter uma comunicação acessível, pronto, isto aqui já em contexto de trabalho, pode ser usar intérprete LGP, audiodescrição, por acaso estava a pensar em fazer, e esqueci-me, mas vou a tempo, de me apresentar com audiodescrição, e é daquelas que eu estava a pensar, vou fazer agora aqui um grande parênteses, vou fazer aqui um grande parênteses e vou-me apresentar. Sou Bárbara, sou uma mulher de 52 anos, sou branca, tenho cabelo pelos ombros encaracolado, olhos castanhos e estou com uma túnica amarela. E isto era uma coisa que eu tinha pensado em fazer no início e esqueci-me, porque é uma coisa que eu muitas vezes não faço, a maior parte das vezes não faço. E, no entanto, é uma boa prática que podíamos todos implementar e que é tão fácil. E isto para dizer também que muitas das coisas que eu vou falar aqui não quer dizer que eu as faça todas. Portanto, há muitas delas que eu, por diversas razões, ou ainda não estou a fazer, mas eventualmente tenciono fazer mais tarde. Mas, portanto, são ideias, são coisas que eu acho que é termos como meta. E não é uma lição de moral neste sentido. Tendo em conta que estou aqui agora a chicotear, não é? Porque falhei. Mas eu acho que é muito importante isso. Então, Às vezes são coisas que nós podemos progressivamente ir integrando na nossa prática, porque algumas vão ser mais prioritárias. Por exemplo, se eu tiver um espaço físico, eu posso criar condições para uma pessoa que tem algum tipo de dessa questão da mobilidade ser mais fácil aceder, não é? Por exemplo, mesmo a nível das portas e tudo mais, e torna as coisas mais disponíveis a todos nós. Mas, principalmente, por exemplo, uma das coisas que eu também me preocupei em relação a este vídeo é saber que estive a falar com alguém que trabalha realmente com esta questão da linguagem, da língua tradução, não gestual é? Da portuguesa. língua gestual portuguesa,
E há uma vantagem do YouTube que os vídeos estão todos traduzidos, têm todos legendagem. Então há uma parte também muito importante de inclusão que está a ser feita aqui automaticamente pelo YouTube. E todas essas questões podem parecer pequenas coisas, mas faz uma grande diferença para quem está dentro, tem estas questões, não é? Exatamente. Então não é, acho que não é, temos que todos fazer, mas olha, se eu puder progressivamente integrando algumas destas questões na minha prática, vai melhorar a vida para alguém. Isso é interessante. Exato. Isso estavas a dizer, o YouTube tem legendagem, inclusive tem legendagem em várias línguas, portanto, qualquer que seja a língua do vídeo, nós podemos escolher a legendagem, por exemplo, para português. Claro. Automaticamente, ele faz essa tradução. Exatamente. Isso é uma forma de inclusão muito, muito importante. Exato. Não é a melhor legendagem, não é a melhor tradução, mas já é melhor que nada, não é? Exatamente. Mas sim, pronto, estava aqui a falar da audiodescrição e depois fiz este gigante parênteses, porque lembrei aqui de algumas coisas. Mas trouxeste uma coisa muito importante, porque, por exemplo, para quem tem alguma questão de visual, não é? Esse tipo de descrição vai ajudá-la a conseguir conceptualizar a pessoa que está a falar, não é? Isso é muito, Exatamente. É uma questão, é um bom exemplo destes, e agradeço por isso, porque nos traz também à consciência esse pequenino apresentação que só descreve o teu cabelo, os teus olhos, o que estás vestida, para alguém já pode fazer toda a diferença, e isso é maravilhoso. Não custou de nada a fazer e o benefício é muito alto. Exato. E texto alternativo em imagens, portanto, tudo que é imagens nas redes sociais, no site. Hoje em dia, todas as plataformas têm a possibilidade de pormos texto alternativo. Então, é só introduzirmos 2 ou 3 frases que descrevam aquela imagem para quem está a utilizar leitores de ecrã, saber o que é que aquela imagem é, o que está ali a fazer. E legendas em vídeos, estávamos a falar agora, também é importante. E depois existem aqui outros materiais, não é, que podem estar acessíveis em diferentes formatos. Quando distribuímos vindos de uma apresentação, quando distribuímos um PDF, por exemplo, podemos ter esses slides, por exemplo, traduzidos podemos ter esses slides em audiodescrição, por exemplo. E pode ser uma forma de pessoas cegas ou com baixa visão terem acesso a esses materiais. A astrologia, por acaso, e nomeadamente a formação da astrologia, eu acho que é muito interessante pensar na astrologia para pessoas cegas ou com baixa visão, porque a astrologia é muito visual. E pronto, agora estou aqui ocupada com outras coisas, mas é uma coisa que ainda gostaria um dia de pensar e de fazer, que é o ensino da astrologia para pessoas cegas ou com baixa visão, porque acho que precisam um exercício de criatividade, que eu acho que seria aqui um bom exercício. É um bom exercício, Bárbara. De criatividade e de acessibilidade também. Então, temos também a acessibilidade nos serviços, a acessibilidade física e a acessibilidade tecnológica. E isto é a adaptação dos ambientes, sejam eles presenciais ou digitais, às necessidades específicas de cada pessoa. O espaço físico, estamos a falar de rampas, de casas de banho adaptadas, portas suficientemente largas para passar uma cadeira de rodas, enfim, uma série de coisas que podem não ser tão fáceis, e estou a pensar tão fáceis para pessoas astrólogas, que trabalham como astrólogas, e que muitas vezes estão num espaço alugado ou trabalham na sua própria casa e são empresários em nome individual, como é que se diz? São freelancers, agora não estou a lembrar-me. Trabalhadores independentes. Trabalhadores independentes, era isso que eu queria, obrigada. E portanto, não têm, se calhar, a disponibilidade para fazer este tipo de adaptações. Mas, por exemplo, se estivermos à procura de um espaço, podemos ter o cuidado, um espaço para alugar, podemos ter o cuidado de ver qual é a acessibilidade desse espaço. Então, há coisas que podem não ser tão fáceis, mas que ainda assim há momentos em que podemos ter essa escolha, não é, de escolher um espaço mais acessível ou de não ter essa preocupação.
No caso de consultas online, que tanto quanto eu sei, a maior parte das pessoas que trabalham em astrologia está a trabalhar online neste momento. Temos aqui outras questões, como flexibilidade no formato da consulta. Eu já vou falar disto mais à frente, para acomodar diferentes necessidades, poder fazer um intervalo, a meio da consulta, se a pessoa sentir necessidade ou tiver necessidade de se autorregular ou de se levantar um bocado e mexer o corpo, por exemplo. Fazer uma consulta mais curta, por exemplo. Eu no meu site aconselho pessoas com hiperatividade e déficit de atenção a escolherem a consulta de meia hora ou de 1 hora, não mais do que isso. Mas portanto, online temos aqui outras facilidades, não é? E online, para cada pessoa em sua casa, no seu conforto, há uma série de questões que existem quando estamos a falar de consultas presenciais que ficam eliminadas na consulta online. Falando aqui ainda no online também, é importante esta ideia de ter um website compatível com leitores de ecrã e, por exemplo, quando fazemos um Zoom, quando fazemos uma apresentação, ter o cuidado de ter esses recursos de acessibilidade numa situação dessas. O Zoom, por acaso, tem vários recursos, como as reações, o chat, onde as pessoas podem fazer perguntas por escrito sem ter que falar, enfim. Há uma série de coisas, também vou falar disso um bocadinho melhor mais tarde, mas acessibilidade também nos serviços. E agora aqui uma última dimensão da acessibilidade, a acessibilidade financeira. Permitir que pessoas em diferentes condições, eu digo aqui em diferentes e não com diferentes condições, porque há pessoas que num determinado momento podem estar mais desafogadas financeiramente, mas noutro momento não vão ter as mesmas condições. E estava a pensar, trabalhando como trabalhador independente, aquilo que ganhamos é muito flutuante, não é? Então, isto, nem em todos os momentos estamos com a mesma disponibilidade. Mas esta ideia de que pessoas em diferentes condições financeiras possam usufruir dos nossos serviços. Isto pode passar por uma estrutura de preços escalonado, portanto, com diversas escalas. Eu tenho os meus preços, por exemplo, divididos em tempo. Tenho consultas de meia hora, consultas de 1 hora, consultas de 1h30. E há outra questão aí, pronto. E aí, por exemplo, uma pessoa que não tenha disponibilidade para a consulta de 1h30, mas pode ter disponibilidade para a consulta de meia hora. E isso, pronto, não quer dizer que aquela consulta, obviamente, vai ser uma consulta mais curta, não é? Vai inevitavelmente ter menos informação, mas para também compensar a questão do tempo, tenho ainda as consultas pro bono. E acho que isto é também uma boa prática para a acessibilidade financeira, é oferecermos consultas pro bono, ou um preço mais reduzido, um preço social, se quisermos, ou num determinado horário, por exemplo, das 10 ao meio-dia, tenho as consultas a 25 euros. Ou, no meu caso, o que eu faço eu tenho a disponibilidade de uma consulta pro bono por semana. Então, é da minha responsabilidade garantir que quando alguém marca uma consulta pro bono, eu fecho o calendário, o resto do calendário daquela semana para as consultas pro bono, e estou a permitir que pessoas que não têm condições, e isto, vou acabar a frase, permitir que pessoas que não têm condições tenham ainda assim acesso aos meus serviços. Há aqui 2 coisas que eu queria falar relativamente às consultas pro bono. Eu comecei a oferecer consultas pro bono na altura da pandemia. Porque aquilo foi muito desafiador, não é? E houve muita gente que viu o seu ganha-pão comprometido, e precisamente as pessoas a quererem tirar sentido das coisas e a quererem fazer uma consulta de astrologia para alguma orientação, sentido, etc.
E então fez-me sentido pôr as consultas pro bono. Algumas dessas pessoas que fizeram as consultas pro bono ficaram como clientes, e já algumas delas, inclusive, já fizeram consultas pagando, não é? E não tenho também, mas pronto, isto para dizer que para mim foi uma coisa que surgiu nessa altura porque eu percebi, eu tenho que fazer alguma coisa, o que é que eu posso oferecer? O que eu posso oferecer é a astrologia, que é que eu sei fazer. Como é que eu posso oferecer? Posso oferecer dando a possibilidade de pessoas que não conseguem pagar poderem fazer a consulta. Para mim é uma consulta normal, não faço a consulta... Tenho um limite de tempo, que são os 30 minutos nas consultas para o ano, mas se a pessoa quiser e houver disponibilidade no calendário, a pessoa pode marcar outra consulta para daí a uma semana. Portanto, eu não tenho como nos dias. Outra questão que já surgiu e que várias pessoas comentaram comigo relativamente às consultas para o ano é a questão dos aproveitamentos. Porque depois vão aparecer sempre aproveitadores e não sei o quê. É assim, da minha experiência, e portanto já dou consultas para o bono há cerca de 4 anos, da minha experiência são muito poucas as pessoas que eu possa dizer, este se calhar foi aqui um aproveitamentozinho. Mas não me faz confusão nenhuma, até porque eu penso sempre, fica com a consciência de cada um. A minha consciência está tranquila, porque estou a fazer aquilo que eu acho que é justo e que é certo, e depois pronto, fica com a consciência de cada um. Havia aqui outra coisa que eu queria dizer em relação às consultas pro bono. Pronto, tinha a ver com esta questão do aproveitamento. Não me lembro agora, mas pronto, não é uma coisa que eu... sim, na verdade, a maior parte das pessoas, se puder, vai fazer a consulta a pagar, pronto, não é. Porque há aqui uma questão também eu acho que é preciso ter alguma humildade, não é? Desculpa interromper-te, Bárbara, mas é preciso humildade, não é? Para tu dizeres, olha, eu gostava de fazer uma consulta contigo, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Então, pôs uma postura de fragilidade económica, não é? Para um terceiro que não tem nada a ver contigo, é um jogo que, para certos egos, é difícil. Não é fácil. E uma coisa que eu fazia inicialmente era perguntar à pessoa porque a pessoa precisava da consulta, e aquilo, no fundo, essa pergunta, mais do que ser um julgamento, mas era um bocado para entender também o tom da resposta e perceber se realmente havia ali uma triagem. Exato. Não era a razão que eu queria saber, o que eu queria saber era o tom daquela necessidade, não é? Se era realmente uma... Claro. E depois houve uma altura também deixei de o fazer porque percebi pronto, que não... as coisas acabam por ir ao lugar, naturalmente, pronto. Claro. Outra possibilidade de tornar os nossos serviços acessíveis financeiramente é opções de pagamento flexíveis. Por exemplo, a pessoa poder pagar uma consulta em 2 vezes ou 3 vezes, em vez de ter que pagar tudo de uma vez, por exemplo. Só que há algumas ideias do que é que pode ser acessibilidade financeira. Bom, dito isto, vou então dar aqui algumas ideias do que é que se pode realmente fazer na prática, também em diferentes meios, nas diferentes vertentes e aqui estou a falar obviamente da astrologia, mas acho que isto é aplicável a uma série de outras profissões, a pensar, tarô ou outras coisas do género. Nas redes sociais, eu acho que aqui a primeira, talvez assim a mais óbvia, é o texto alternativo nas imagens. O Instagram tem a possibilidade de, em cada imagem, de pormos um texto alternativo. O texto alternativo, portanto, é um texto que descreve o que é aquela imagem para leitores de ecrã. Leitores de ecrã é uma ferramenta que tanto o computador como os telemóveis têm, para pessoas cegas ou com baixa visão, em vez de aparecer a imagem, não é? Porque a pessoa não vê, há uma ferramenta que lê o que está na imagem. Para ler, obviamente, ele vai buscar esta informação
à informação que é disponibilizada na própria imagem, no próprio site, na própria rede social. Se um post no Instagram, por exemplo, não tiver texto alternativo na imagem, o leitor de ecrã só vai ler a legenda. Não, aquilo que a gente tem depois em baixo, não é? A descrição do post. Mas se a imagem tiver texto alternativo, ele vai ler esta imagem, tem isto assim, assim, pronto. E não é preciso uma coisa muito, muito longa. Eu, por acaso, tenho noção que, como descrevo as ilustrações que faço, acabo por ter descrições demasiado longas. É uma coisa que estou a tentar trabalhar, mas acho que é importante ter texto alternativo. O que acabei por adotar a uma determinada altura era pôr o texto nos diversos slides, portanto, distribuir o texto nos diversos slides. Descrevo a primeira imagem, que tem uma ilustração mais complexa, e o título. E depois nas outras imagens onde está o texto, que depois está repetido na legenda, eu tenho só texto na legenda. E então, pronto, aí a pessoa já sabe que o texto que está naquela imagem está na legenda, e o leitor do texto vai ler eventualmente depois a legenda. Nos vídeos, por legendas, há hoje em dia CapCut. Há uma série de ferramentas, estou a pensar no CapCut, porque acho que é que eu uso, não me lembro mais nenhuma, mas há uma série de ferramentas que usamos para editar vídeos que fazem as legendas automaticamente. Eventualmente podemos ter que ir lá corrigir uma outra coisa, mas que faz as legendas automaticamente. E isto ajuda pessoas surdas, portanto, a verem o vídeo e a entenderem o que é que está a passar no vídeo. Outra coisa também importante, e aqui estou a pensar especificamente no Instagram, eventualmente no TikTok, mas não uso o TikTok, aliás, eu acho que eu só uso o Instagram, nem Facebook, é as hashtags com maiúsculas. Qual é a diferença de fazer as hashtags com maiúsculas ou com minúsculas? Quando fazemos uma hashtag com maiúsculas, o leitor de ecrã, ele reconhece que aquela maiúscula é o início de uma palavra. Então, cada vez que portanto, se eu escrever, sei lá, astrologia em Portugal, se eu escrever tudo com minúsculas, aquilo vai ler astrologia em Portugal, mas vai ler assim de uma forma muito corrida, e eventualmente algumas palavras, se houver um i no meio, o leitor de ecrã pode juntar aquilo tudo e fica uma coisa mais incompreensível. Se eu ter a astrologia com minúscula com minúscula e Portugal com minúscula, o leitor de ecrã vai reconhecer o início de cada... Vai reconhecer que aquela minúscula é o início de uma palavra diferente. Então vai ler a hashtag com muito mais clareza para quem está a usar o leitor de ecrã. Então, hashtags com minúsculas é uma coisa importante. Checar a acessibilidade do design. Se há contrastes, que, por exemplo... aqui, se esta cor é suficientemente contrastante com o fundo, a cor das letras é suficientemente contrastante com o fundo para pessoas com alguma sensibilidade visual, mas outras coisas também, se a descrição de todos os elementos está correta, e isto eu penso que hoje em dia muita gente usa o Canva, a maior parte das pessoas usa o Canva. O Canva faz, portanto, perdão, há uma ferramenta no Canva que... Tenho que beber água, desculpa, que ficar com a garganta seca. Não faz mal. Também eu vou aproveitar para dizer que, por exemplo, quem usa o Canva haverá no Canva, mas também há uma ferramenta gratuita que é da Adobe, que é... Basta procurar por Color Adobe, e há uma ferramenta de acessibilidade que ele dá para pôr lá a imagem, ele dá os contrastes, níveis de contraste, se é ou não indicado para pessoas... pronto, se o nível de contraste, se existe, é fácil das pessoas conseguirem reter o texto ou não. Por isso é outra ferramenta, e aí, por exemplo, o Canvas, estavas a dizer que o Canvas também funciona. Também tem essa ferramenta. Sim, o Canva, quando... por exemplo, no menu do lado esquerdo, em ficheiro, quando abrimos essa aba, uma das coisas é a acessibilidade. E então podemos clicar ali, ele vai fazer todas, vai mostrar todas as questões que surgiram com
contexto, se o texto está demasiado pequeno, se o texto está contrastado com o fundo, se há descrição de um determinado elemento ou não. Pronto. Então podemos fazer isso no Canva, perceber se o design é um design acessível ou se é um design que vai ter pouca leitura para pessoas com alguma questão a nível da visão. Outra coisa que podemos ter cuidado é selecionar imagens de pessoas diferentes, em vez de ser sempre a chapa 5 de uma menina branca, bonita, etc. Os clichês, não é? Os clichês pessoas, todos. exatamente, podemos escolher pessoas diversas e pessoas racializadas, pessoas com deficiência, enfim. E outra questão também nas redes sociais é a questão de usarmos uma linguagem inclusiva e neutra. E aqui há muita gente que torce o nariz quando vou falar em linguagem inclusiva e neutra. E aqui eu ia dizer, eu entendo. Eu não sei se entendo, mas respeito que não sei, pronto, respeito que haja algumas pessoas que lhes faça confusão usar os R's no fim das frases, das palavras, etc. Mas o português é suficientemente largo também para nos dar a possibilidade de usarmos com o português normativo, portanto, sem termos que usar soluções que ainda não estão normatizadas na nossa língua, de usarmos uma linguagem inclusiva e neutra. Vou só dar aqui um exemplo aqui atrás, aqui na frase da Verna Myers, aqui, esta frase em inglês é diversity is to be invited to the diversity is being invited to the party, inclusion is being asked to dance. Traduzido para português, eu poderia ter traduzido isto, diversidade é receber o convite para a festa, inclusão é ser chamado para dançar. Isto seria a solução mais imediata desta frase. Como eu quis evitar o masculino genérico, aquele chamado, eu dei aqui uma volta à tradução e escrevi a frase de forma a não utilizar um género. Pronto, isto é um exemplo de como como o português também tem suficientemente espaço, o português normativo tem suficiente espaço para ser usado sem termos que recorrer, lá está, a soluções que ainda não estão no dicionário, mas ainda assim ser uma linguagem inclusiva e neutra. E aqui, na linguagem inclusiva e neutra, estou também a falar de questões de linguagem respeitosa, aquelas coisas que falei há bocado na dimensão da comunicação. Usarmos uma linguagem respeitosa, não ofender minorias, etc, etc. No website, usar um design acessível, é que o design acessível, enfim, hoje em dia, se procurarmos em qualquer motor de busca design acessível, temos N sites que nos vão mostrar e que nos vão onde podemos aprender o que é design acessível. Mas aqui há algumas dicas. Fontes não serifadas, portanto, a serifa é aqueles pezinhos que algumas fontes têm. Fontes não serifadas. Mais estilizado, não é? Dá uma formação mais estilizada. Mais estilizadas, exato. E eu sou uma pessoa muito visual, adoro design e essas coisas. E até gosto às vezes, e aliás, pronto, as minhas apresentações bem sempre assim cheias de coisinhas, mas há compromissos que é possível fazer. Temos em conta também do contraste das cores, do contraste do texto com o fundo, etc. E existem também ferramentas online onde podemos testar tanto o contraste das cores como a acessibilidade do website e a compatibilidade com os leitores de ecrãs. À partida, tem a ver também com o código que usamos, e às vezes eu estava a pensar, às vezes eu no site que tenho atualmente, ou agora a construir outro, no site que tenho atualmente, faço ali umas batotas para a coisa ficar visualmente mais agradável, mas entretanto já percebi que essas batotas depois podem criar aqui alguma dificuldade com os leitores de ecrã, então agora estou a ter mais cuidado ao construir este novo site.
Usarmos, mais uma vez, linguagem, mais uma vez, já não tinha falado disso, usarmos uma linguagem clara e acessível, isto, estava a pensar, não sei se falei disto, acho que não falei aqui, na comunicação, não falei, por acaso devia ter falado, mas usarmos uma linguagem acessível, portanto, uma linguagem o mais, não tem que ser demasiado simples, mas também evitarmos usar palavras, jargão astrológico, por exemplo, quando estamos a fazer o site. Claro que há coisas que a gente quer pescar o olho a outras pessoas astrólogas, não é? Mas tentar que aquilo que é essencial da comunicação não fique perdido em linguagem demasiado complexa. E termos também os valores dos serviços explícitos, portanto, bem definidos, para que não haja questões. Isto pode ser, especialmente para pessoas neurodivergentes, não ter os valores dos serviços no site é uma grande questão de virar as costas, pronto, basicamente fechar a página, não quero saber mais. Eu pelo menos não tenho, se os valores não tiverem explícitos no site, o que for que seja que me está a oferecer o serviço, eu não vou mandar e-mail a perguntar. Eu não vou mandar mensagem a perguntar, eu sou dessas pessoas. Mais uma vez, ter texto alternativo nas imagens, ter legendas em vídeos, imagens de pessoas diversas, a mesma coisa que falei para as redes sociais, e uma linguagem inclusiva e neutra. Isto, estava a pensar aqui também em relação a isto, obviamente vai depender também de quem é que eu quero incluir, porque se eu for uma pessoa que à partida não quero determinadas pessoas, ou não reconheço determinadas pessoas como pertencentes à minha comunidade, então se calhar não vou querer usar imagens de pessoas diversas, não vou querer ter o cuidado de usar uma linguagem inclusiva, etc. Pronto, isso também mas, por exemplo, posso querer ter consultas acessíveis a pessoas com deficiência, por exemplo. Portanto, isto vai ter a ver depois também com não é aqui consciência, mas com a inclusão de cada pessoa, não é? Nas formações e apresentações, mais uma vez, ter um design acessível, fontes não serifadas, cores contrastantes. Aqui não há a questão dos leitores de ecrã, porque o design é uma apresentação, é uma coisa que estamos a fazer ali no momento, não é um leitor, não vai passar depois o leitor de ecrã. Eventualmente temos de ter o cuidado nos materiais que, portanto, em relação a formações ou apresentações, nos materiais que depois divulgamos, de ter os materiais em diversos formatos, usar uma linguagem acessível, ter audiodescrição, ter intérprete de LGP, de língua gestual portuguesa, ter legendas em vídeos, portanto, se for uma coisa que vai para vídeo ou para uma rede social, ou para o YouTube ou para o site, o que for, ter legendas. Isto, por exemplo, eu não tenho nas minhas, é uma coisa que eventualmente hei de querer pôr nas formações. Mais uma vez, ter imagens de pessoas diversas, temos imagens de pessoas, usar linguagem inclusiva e neutra. E outra coisa importante em formações e apresentações é permitir a participação sem vídeo e sem som. Isto porque há pessoas, por diversas razões, ou porque querem estar mais à vontade, ou porque, por exemplo, uma pessoa que usa cadeira de rodas precisa das suas horas fora da cadeira de rodas, simplesmente deitada, também para descansar os músculos. E não, enfim, há uma série de questões na privacidade, não é? Respeitar a privacidade das pessoas de alguma forma. E depois há pessoas que simplesmente não se sentem à vontade em estar tão expostas. E então permitir a participação, eventualmente pode haver uma apresentação inicial, no início da formação, se entendermos em que todas as pessoas se apresentam, e aí podemos pedir 2 ou 3 minutos de vídeo àquela pessoa, mas permitir que a pessoa possa ficar presente sem vídeo,
e sem som, se entender. A participação pode ser feita no chat, portanto as pessoas não têm que, ou podemos permitir que a participação seja feita no chat sem as pessoas terem que falar e ligar o vídeo, etc. A participação pode ser feita também só com reações. O Zoom tem a disponibilidade de termos várias reações, portanto também pode ser feita dessa forma. Existem outras formas de participar que não apenas com o vídeo e com o som. Em consulta, e aqui meti aqui duas coisas diferentes. Aqui deste lado, aquilo que podemos fazer fora da consulta. Antes, não é? Antes da consulta. Antes da consulta. E aqui por exemplo, deixar explícito isto é importante, deixar explícito quais as acessibilidades do espaço físico, se for uma consulta presencial, porque aí a pessoa já sabe ao que vai, não é? Eventualmente também deixar espaço para a pessoa fazer perguntas e eu no meu site tenho um formulário para consultas, para onde as pessoas são encaminhadas depois de marcar o horário, e nesse formulário tenho apesar de não fazer as consultas presencialmente, mas tenho uma caixa uma caixa em que pergunto de que outra forma é que eu posso ajudar, precisamente para as pessoas poderem pedir alguma adaptação que eu não tenha pensado, que não esteja disponível na lista que eu dou. Então, mesmo que eu não tenha pensado em tudo, mas dar uma hipótese da pessoa poder perguntar ou poder perguntar se existe aquela adaptação, se é possível aquela adaptação. Se for um espaço físico também pode ser importante, se for uma consulta presencial, dar instruções muito claras, eventualmente até com imagens, de como é que é feito o acesso, portanto, transportes públicos, de carro, como é que é a fachada do prédio, pronto, esse tipo de coisas. Se for uma consulta online, usar plataformas com diferentes opções de acessibilidade. Por exemplo, para mim, a minha preferida é o Zoom, mas eu acho que, entretanto, há outras plataformas também têm o chat, têm a possibilidade de reações, etc. Uma coisa que eu também tenho, e isto é muito importante, especialmente para pessoas neurodivergentes, é a disponibilidade pós-consulta. Ou seja, eu no fim da consulta digo sempre, se surgir alguma questão, quando tiver a ouvir a boa gravação áudio das consultas a todas as pessoas, quando tiver a ouvir a gravação surgir alguma pergunta, desde que esteja dentro dos temas que falámos em consulta, basta enviar um e-mail, porque às vezes estamos a falar de uma coisa e depois ou a conversa depois muda para outro tema e aquilo acaba de ficar pendurado, ou acaba por não dar toda a informação ou por exemplo, o espaço de tempo, às vezes a janela de tempo acerca daquele tema e às vezes surgem estas perguntas mais tarde quando estamos a processar a conversa, não é? E então é importante ter esta disponibilidade para a pessoa enviar um e-mail. Não é, obviamente, depois fazer uma nova consulta por e-mail, não é disso que se trata, mas é ter disponibilidade para responder a alguma questão, de alguma coisa que tenha ficado pendurada e que só vai surgir quando a pessoa tiver tempo para processar a informação que foi passada em consulta. E então tem essa disponibilidade. Relativamente à consulta propriamente, e isto ainda está para explicitar ainda daquele lado, mas uma coisa que eu tenho no formulário eu tenho 3 pronomes possíveis, portanto tenho ela, ele e ele, um pronome neutro, para as pessoas escolherem, e se a pessoa não quiser, também pode não escolher um, se a pessoa não quiser identificar-se com um pronome, também pode não escolher. Mas isto depois vai fazer com que na consulta eu possa também dirigir-me àquela pessoa da forma que lhe é mais confortável, não é? Não estar aqui a inventar ou a assumir que porque usou o nome de Patrícia quer ser tratada por ela, por exemplo. E pronto, isto é uma forma de respeitarmos e tornarmos a consulta mais acessível a pessoas, aqui no caso, pessoas LGBT. Para pessoas com deficiência e surdas, tenho aqui algumas possibilidades de adaptação e deixo aqui as que eu tenho, mas podem haver mais.
intérprete LGP, trabalho com uma intérprete de LGP, portanto, sempre que há a necessidade dos serviços dela, combinamos, não é, entre um calendário e ela está presente na consulta. A possibilidade de audiodescrição, portanto, se a pessoa selecionar isto, eu já sei que no início da consulta vou fazer vou-me descrever e vou ter cuidado, eu falo muito com as mãos, não é? Sou muito visual e também muito gestual. Então vou ter cuidado de todos os gestos que eu tiver a fazer com as mãos, ou de alguma forma os passar verbalmente, ou inclusive a descrever o gesto que estiver. Olha, agora estava a fazer assim um gesto de maior, ou de, sei lá, ter esse cuidado. Mais uma vez, a questão do formato da consulta, a possibilidade de intervalos, ter uma duração mais curta para pessoas que possam ter um tempo de atenção mais curto. Tem também a disponibilidade de diminuição de estímulos visuais. O que vai acontecer se a pessoa selecionar esta adaptação é, entretanto, eu já virei a secretária para a parede, ou melhor, ao contrário, eu estou virada para a janela e o ecrã está virado para a parede, precisamente para diminuir os estímulos visuais, e portanto sempre que há alguém que pede uma consulta com menos estímulos visuais, eu tenho a parede branca. Eventualmente vou também ter uma roupa com uma cor menos mais forte, neutra, não é? mais neutra, ou cinzento, ou branco, ou, sei lá, bordeaux, por exemplo, que desde que seja escuro, não é? Mas eu sei que vou ter este cuidado, portanto, se alguém selecionar esta opção, ou até fazer a consulta sem vídeo. Portanto, também é importante, pode ser importante para algumas pessoas esta disponibilidade de fazer a consulta sem vídeo. Pronto, isto são algumas coisas que podemos fazer relativamente à consulta. Assim, tipo, já de repente, o que é que as pessoas podem fazer? Passar a pôr texto alternativo, se ainda não o fazem, nas redes sociais. Checar também o design quando estão a preparar os seus posts no Canva, se usarem o Canva, obviamente. No site, isto para quem faz o seu próprio site, ter um widget ou um plugin de acessibilidade. O WordPress tem vários plugins de acessibilidade. Isto normalmente aparece assim como uma abazinha pequenina, azul, com o desenho de uma pessoa assim de braços abertos. E normalmente aparece assim num cantinho, ou em cima, ou em baixo do ecrã. Eu tenho isso no meu site. É muito simples. O meu site agora não está no WordPress, portanto não é o plugin do WordPress, mas é uma linha de código que eles dizem exatamente onde é que a gente tem que pôr, portanto não tem problema nenhum. Isto para quem trata do seu próprio site. E este widget faz com que, enfim, possibilita uma série de coisas. Possibilita, por exemplo, pôr o site com cores menos a preto e branco, por exemplo, ou com cores de alto contraste, um fundo preto e letras amarelas, por exemplo. Se houver letras serifadas, também uma das possibilidades é usar uma fonte sem serif. Vai fazer uma série pode também aumentar o texto, enfim, vai disponibilizar uma série de adaptações que não seriam possíveis se esse plugin não estivesse lá, porque o site ficava estático. Disponibilizar adaptações nas consultas, é uma coisa também que uma pessoa pode fazer imediatamente, não é? É só alterar a apresentação da consulta. Disponibilizar uma consulta pro bono. No meu caso, há bocado, tenho a disponibilidade de uma consulta pro bono por semana, mas pode ser uma consulta pro bono por mês, de 15 em 15 dias, pode ser um horário, por exemplo, todas as segundas-feiras, das 10 ao meio-dia, ou todas as últimas quintas-feiras do mês, as consultas são um valor mais baixo, por exemplo. Mas isto é uma coisa que acho que qualquer pessoa pode fazer já. Outra coisa também é perguntar ou incluir no formulário um neutro e, portanto, permitir que pessoas não binárias possam se identificar como não binárias e usar um pronome neutro.
na consulta, ou quando, enfim, estamos a falar com a pessoa está a marcar a consulta, podemos perguntar quais são os pronomes, etc., por exemplo. Então, estas acho que são assim, algumas coisas que são imediatas, não implicam assim grande logística e que podem ser implementadas já, agora, para qualquer profissional. Olha, pronto, aqui acabo a apresentação. Obrigada. Obrigado, Bárbara. E deixa-me só, vou aproveitar aqui Vou- para dizer a tua rede social, não é? Para Sim, nós nos ver agora também, nós estamos a ver aqui Bárbara Bonvalou, estás a ver, e agora isto é vamos o ver a Instagram, gravação que é o que eu uso, é o agora já quase Instagram. não uso o Facebook e o site. Exatamente. E vamos ver o Instagram da Bárbara. Passa por lá, subscreve o Instagram da Bárbara. E para além deste trabalho que a Bárbara acabou de apresentar, ela faz muitas coisas ligadas com todas estas áreas de inclusão. Então é uma pessoa que tu, se gostas destes assuntos, se gostas destes temas, tens que seguir a Bárbara e acompanhar o que ela anda a fazer. Também envolvida numa associação, não é? Na Voz do Autista, salvo Associação erro, não é, Portuguesa Voz do Bárbara? Autista, sim. Sim. Sou Exatamente. Então coordenadora também da faz um Educação de trabalho. Lisboa também e estou nos órgãos sociais. Por isso a Bárbara realmente fala das coisas na primeira pessoa, não é algo que seja que ela leu nos livros ou que de repente viu aqui um post no Instagram e decide falar sobre isso. Ela tem experiência, não é? Tem experiência com estes assuntos, por isso muitas vezes até um conselho, uma dica, eu acho que tudo passa de um ponto de disponibilidade, né? Quando nós nos disponibilizamos a chegar mais próximo, podemos perguntar a pessoas que nos possam orientar e olha, o que é que tu achas disto? O que é que tu achas disto, Uhum. Bárbara? Aconselha-me um site, fala-me de pessoas, aponta-me e a Bárbara provavelmente podes apontar caminhos que simplificam a vida para muitas pessoas, por isso acho que foi Sim, uma sim. partilha cheia de dicas. Depois agora cada um tria e vê aquilo que é mais válido e útil para si, mas sobretudo se nós pudermos tornar o planeta um sítio mais confortável para todos, uh, todos temos a ganhar com isso, não é, Bárbara? É isso, é isso. E a pensar também que é um processo, não é? Não é tipo, tem que lá estar e fazer já tudo perfeito e ter já tudo Claro. prontinho para todas as pessoas, mas é um processo e acho que é um caminho para o futuro também. Não é só porque é moda ou só porque agora parece bem, é mesmo o futuro, é a diversidade. Bárbara, só podemos te agradecer pela tua partilha, muito Obrigada por generosa. teres convidado e por me dares esta oportunidade de uma coisa, para fazer uma coisa que eu queria já ter feito há tanto tempo e que, enfim. Mas Foi agora. obrigada, Diogo. As coisas acontecem quando têm que acontecer. É sempre um gosto ter aqui no canal. Então, envia este vídeo para pessoas que de alguma forma possam beneficiar com ele. Subscreve o canal, deixa a tua mensagem. Se tu também quiseres passar no meu Instagram, é diogoborges.astro. Também serás muito bem recebido por lá, ou recebida, ou recebido por lá. Não é recebido de uma forma inclusiva. Pelo menos eu Recebemos bem tento, todas as esforço-me. pessoas. Eu Podes ter. esforço-me, por menos, às vezes, a escrever e tudo, criar frases mais abrangentes que incluam o máximo de pessoas possível. Sei que ainda tenho coisas a melhorar, então, com a tua apresentação, claro que eu fiquei a pensar em coisas que eu possa incluir na minha prática, mas, pelo menos, eu esforço-me, até do ponto de vista de... É benéfico, não é? Nós devemos estar a dizer da, de, ou da, ou do, construir de uma forma mais aberta para que Uhum. possa incluir mais pessoas possível. Então, como estás a dizer, às vezes não é preciso usar palavras novas, mas Se for ser mais desconfortável criativo. para as pessoas, mas é Exatamente. possível. Estava a pensar, há uma associação que é Acesso Cultura, que também tem formação sobre linguagem inclusiva e neutra, e que também fala de várias formas de. Olha, já agora, queria me lembrar, desculpa, vou só acrescentar uma coisa Por ainda à favor, por favor. apresentação, que é algumas pessoas usam o arroba ou o X para incluir todos os géneros, Claro, mas isso é um problema para os leitores de ecrã. Pessoas que estão a usar telemóvel ou computador com leitor de ecrã, o leitor de ecrã vai claro. tropeçar nessa palavra. Então, pronto, Complica. Por isso, sejamos criativos, não é? O sim, português é muito lá, está muitas palavras, está muita forma de escrever e, sem dúvida, eu acho que, só para reforçar isso, não é? Como estavas há pouco a dizer, Bárbara, aqui não há um sentimento de tenho que fazer tudo e senão vou-me sentir mal. Todos nós estamos no caminho, não é? Uns já um bocadinho mais à frente, uns vão um bocadinho mais atrás, mas nós todos estamos a caminhar no sentido da inclusão. Mais tarde ou mais cedo o sítio vai ser um lugar, o planeta vai ser um lugar melhor para todos.
Então acho que é sem culpa, mas com um sentido de avanço. Olha, o que é que eu posso fazer hoje? O que é Sim, que eu posso fazer amanhã? E vamos avançando e assim vamos todos chegar lá, não é, Bárbara? sim, e sem saber que estamos a fazer um esforço, não é? Porque é isso. Claro. Não é só fazer o que me é confortável. E a questão é que às vezes nós pensamos: "Mas o que é que eu vou dizer para mim?" Mas amanhã pode ser o teu filho, pode ser o teu neto, pode ser o teu amigo, pode ser, não é? Então às vezes nós É empatia, temos, compaixão. É, claro, não é? Às vezes pode ser o teu amigo que esteja a passar uma situação dessas, então acho que por respeito, a compaixão, a empatia, o que estás a dizer, realmente são palavras muito importantes no momento que nós vivemos. Bárbara, até uma próxima. A ti que muito ficaste connosco obrigada. aqui, um gosto ter-te aqui, para ti ficares connosco, já sabes. Antes de ir embora, ver se subscreves o canal. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fica bem.